então, certo? Vamos iniciar então, olha só. Anexos embrionários. Nós vimos toda a parte de embriologia, tipos de ovos, segmentação, a parte de segmentação e organogênese, né? E tal. Aí vamos agora para os anexos. O embrião, para que ele se desenvolva, ele precisa de um certo aparato acessório, digamos assim. Ele não tem como se desenvolver sozinho. Ele precisa de algumas estruturas para mantê-lo, para garantir o seu desenvolvimento. Sem essas estruturas, ele não iria se desenvolver. São as chamadas membranas extraembrionárias, que a gente chama comumente de anexos embrionários. Os anexos embrionários são o quê? São estruturas membranosas extraembrião, elas estão fora do embrião, se relacionam com ele, mas não estão dentro dele, estão fora dele. Tá? É um sistema à parte. Esse sistema, completado o desenvolvimento embrionário, esse sistema membranoso à parte, ele é descartado, porque ele serve apenas para manter o indivíduo durante a embriogênese, que é a gênese do embrião. Por isso que são membranas extraembrionárias. Localizam-se exatamente por fora do embrião e ajudam no desenvolvimento deste. Tá? Então ele vai se desenvolvendo bem baseado nas atividades dessas estruturas membranosas. Tá? Quem é o primeiro dos anexos que a gente vai analisar? É o saco vitelínico. Saco vitelínico, ok? O que é que acontece com ele? O saco vitelínico contém vitelo. Vitelo é o quê? É comida de célula. O zigoto, ele inicia um processo de segmentação, também chamado de clivagem. Okay? Essas células vão clivando e vão formar esse embrião. Claro que esses tecidos que vão se formando, essas estruturas embrionárias que vão se formando, precisa se alimentar. Alimenta-se a partir de onde? A partir do saco vitelínico. Esse saco ele acumula, ele contém vitelo. Então ele serve para nutrir o embrião. O saco vitelínico ele é reduzido nos mamíferos por razões óbvias. Que razões óbvias, professor? Quem mantém o embrião do mamífero é a placenta. Entendido? Placenta é uma estrutura exclusiva de mamíferos. Somente mamíferos têm. Billy Paul, tem mamífero que não tem placenta? Tem. Quem são eles? Os mamíferos aplacentários. Tá? Quem são eles? O ornitorrinco e a equidna. Nós já falamos sobre ele na aula sobre tipos de ovos. Tá lembrado? Ornitorrinco e equidna são os mamíferos aplacentários. Embora mamíferos não têm placenta. Mas por quê? Porque eles são animais ovíparos. Animais ovíparos põem ovo. Quem põe ovo, o embrião se desenvolve dentro do ovo e não no organismo da mãe, como é o caso de quem tem placenta. Placenta foi uma das grandes invenções da natureza para o desenvolvimento embrionário. Sabia disso ou não? Foi fantástico. Né? Na evolução dos vertebrados, o que é que a gente tem? A gente tem peixes, anfíbios, répteis. Um ramo dos répteis evoluiu para as aves e um ramo dos répteis evoluiu para os mamíferos atuais. Eu pergunto para você, esses 5 grupos aí, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, quem é o grupo dominante no planeta Terra? Quando você se pergunta assim, quem é o grupo que dominou o planeta Terra? Os mamíferos. Tá? A classe mais abundante de vertebrados no planeta Terra são quem? Mamíferos. E por que os mamíferos dominaram o mundo? Por causa da placenta. A placenta foi a estrutura embrionária, né, que foi desenvolvida evolutivamente, que tornou isso possível. Entendido? Por quê? Porque nas aves e nos répteis não funcionou bem.
a estrutura de desenvolvimento embrionário. Por quê? Porque esses caras botam ovo, choca o ovo, mas o indivíduo que toma conta do ovo, ele precisa se alimentar também. Então esse indivíduo deixa lá os seus ovos no ninho e vai embora buscar comida para ele. Quando volta, cadê os ovos? Alguém pegou. Quem pegou? Predadores de ovos, que existem muitos na natureza. Aí uma ave deixa seus ovos lá, quando volta, cadê os ovos? Sumiram. Aí ela tem que partir para outra, reproduzir tudo de novo. Então, a natureza, né, digamos assim, entre aspas, a natureza então viu, pô, eu tenho que inventar um negócio melhor. E que negócio melhor é esse? Placenta. Porque a placenta vai garantir a manutenção do embrião fora, ou melhor, dentro do corpo da mãe. Para onde a mãe for, o embrião está protegido com ela. A mãe consegue se defender, a mãe consegue fugir, a mãe consegue brigar. E aí as chances desse embrião sobreviver é muito maior. Tá? A natureza, ela tem uma preocupação muito grande com a manutenção do indivíduo juvenil e com a garantia da reprodução eficiente. A natureza tem uma grande preocupação com isso. Ela desenvolveu uma série de mecanismos evolutivos para garantir isso. Por quê? É uma questão de perpetuação da espécie. A natureza, ela não se preocupa com o indivíduo, você, individual. A natureza não tem nenhuma preocupação com você. Para a natureza, ela olha para você e diz, se você for fraco, se... Entendeu? Pronto. Para a natureza é assim. Agora, se você for forte, show de bola. Se vire para conseguir sobreviver. Mas se for fraco, amigo, morra. Eu não gosto de fraco. Natureza não gosta de fraco. Natureza defende os fortes. E aí, né? O que é o forte para a natureza? Aquele que tenha a maior capacidade de se adaptar às mudanças do ambiente. Quanto mais flexível o indivíduo é, quanto a sua capacidade de adaptação ao meio, mais forte ele é. Tá? Isso vale também para o campo profissional. Quanto mais versátil, quanto mais criativo, quanto maior for a sua capacidade adaptativa no mundo competitivo do trabalho, maiores são as chances de você garantir seu emprego, maiores são as chances de você ganhar maiores salários. Tá? Você vai encarar isso num futuro próximo, não muito distante, quando você estiver inserido aí, se inserindo aí no mercado de trabalho. Entendido? É válido também isso aí. Não é o mais forte que ganha no mercado de trabalho também. É o indivíduo melhor adaptado, aquele que se adapta às mudanças, né? Como a gente mesmo aqui, que foi obrigado a sair daquele modelo tradicional de aula presencial para esse modelo aqui de frente para um computador frio, sem sentir quem está do outro lado. Na sala de aula a gente sente o aluno, a gente percebe, as coisas acontecem, tem aquele calor humano. Aqui, cara, eu não sei o que está acontecendo aí do outro lado. Entendido? A gente não tem esse feedback. Mas é isso, necessidade de adaptação. Então, o saco vitelínico, ele é atrofiado quando se trata de mamíferos, tá? Ele é reduzido. Por quê? Porque o vitelo, digamos assim, a nutrição do embrião é feita pela placenta. O embrião está ligado à sua mãe através da placenta, por um cordão umbilical. E por esse cordão aí ele vai receber nutrientes e oxigênio, vai receber tudo. Show de bola? Muito bem. Origem, tá? Do saco vitelínico. Origem esplancnopleura. Aí você agora, pô, o que é a esplancnopleura? Mesoderme mais endoderme. Lembra quando a gente mostrou aquele embrião chamado de neurula? Tá? É a última fase de desenvolvimento embrionário, organogênese, neurula. Aí lembra que eu falei para você? Existe uma área do embrião onde você tem o contato mesoecto, chama-se somatopleura. Existe uma área do embrião que você tem o contato mesoendo, chama-se esplancnopleura. Pô, não entendi bem. Eu tenho um esquema aqui que eu vou lhe mostrar no final, mostrando isso aí. Tá? Então, o saco vitelínico, qual a origem dele? A origem dele está exatamente com a esplancnopleura, que era a região da neurula, tá? Onde você tem meso mais endo, a união lá dos dois tecidos embrionários. O outro anexo é o alantoide.
tá? Eu tenho um anexo que nutre, mas eu preciso de um anexo que recolha excretas. Então, o anexo que recolhe excretas, ele é chamado de alantóide. O alantóide faz o quê? O armazenamento de excretas. Mais especificamente, o ácido úrico, tá? Por quê? Ora, o embrião que está se desenvolvendo dentro de um ovo, tá? De um animal ovíparo, ele não sai de dentro do ovo para se alimentar e também não sai de dentro do ovo para excretar. Ele vai excretar dentro do ovo. Mas se não tivesse um anexo para armazenar esses excretas e ele excretasse isso livremente dentro do ovo, ele ia morrer envenenado. Entendido? Por N substâncias tóxicas que ele elimina no seu processo de excreção. Então, você tem lá o alantóide, que é um saco também membranoso, onde vai recolher os produtos de excreção, que no caso de répteis e aves é o ácido úrico, evitando que haja um nível de toxicidade dentro do ovo, afetando o desenvolvimento embrionário. A origem do alantóide também está relacionado com a esplancnopleura, tá? O alantóide também não faz só isso, só acúmulo de excreto. Ele também é responsável pelas trocas gasosas oxigênio e CO2. Retirar o CO2 do embrião e jogar fora, retirar o O2 do meio ambiente, absorver e canalizar para o embrião. A superfície de um ovo com casca, tá? O ovo ele é poroso. A casca do ovo não é lisa, sem poros, ela é porosa. Através desses poros ocorre a troca gasosas. É muito comum o alantóide ele se unir ao córion, que é a membrana mais externa do embrião. Por quê? Porque o córion ele envolve tanto o embrião como o resto dos anexos, envolve tudo pelo lado de fora. E esse córion, ele é muito coladinho na casca do ovo e na clara do ovo, entendido? Que é o vitelo propriamente dito. Você vê o córion no ovo de galinha cozido. Já comeu ovo de galinha cozido? Você quebra a casca do ovo. Quando você tira a casca, tem uma películazinha bem fininha entre a casca do ovo e a clara de ovo que está sólida, né? Que você fez o cozimento do ovo. A clara normal, crua, ela é gelatinosa, não é isso? Mas quando você faz o cozimento do ovo, ela fica sólida. Por que ela fica sólida? Porque quando você esquenta o ovo lá, você ferve o ovo na água, as proteínas desnaturam. É isso mesmo, a desnaturação proteica, essas proteínas desnaturadas, com suas conformações estruturais alteradas, solidificam a clara do ovo, a gema do ovo, fica tudo sólidozinho. Pronto. E aí, quando você tira a casca do ovo, tem aquela membraninha fininha que sai agarrada na casca às vezes, ou às vezes fica agarrada na clara. Aí você tira aquela películazinha fininha para comer o ovo. Aquilo ali é o córion. Entendido? A estrutura anexa mais externa do embrião. Envolve o embrião e todos os anexos. Aí, parte desse alantóide, ele se agrega ao córion, formando o alantocórion. Quando você vê alantocórion, o cara está se referindo ao quê? Eu tenho a membrana do alantóide fundida com a membrana do córion. Aí, essa estrutura aí, tá? Ela é quem promove a retirada de gás oxigênio da atmosfera para trazer esse gás oxigênio para o embrião. Se você pegar um ovo de galinha, entendido? E colocar dentro de um saco plástico não poroso, amarrar a boca do saco para não entrar ar dentro, o embrião morre. Tá? Porque ele vai morrer, ele vai ser asfixiado. Porque é importante aqui na troca gasosa, tá? A mesoderme, e por que é permitida essa troca gasosa? A mesoderme do embrião ela é intensamente vascularizada, é altamente irrigada de vasos sanguíneos, né? E o alantóide, ele tem relação com a esplancnopleura, tá? Aqui a mesoderme. Entendeu? Então, mesoderme muito irrigada de vaso sanguíneo favorece ainda mais o sistema de troca gasosa. Aí você tem quem? O amnion, tá? O amnion, mamíferos também tem. O amnion, também chamado de bolsa amniótica. O que é que o amnion contém? O líquido amniótico.
Para que serve esse líquido amniótico? Favorece o meio aquoso, tá? Protege contra choques mecânicos. O meio aquoso. Precisa de meio aquoso? Olha, a vida, ela surgiu na água. E a vida na Terra é extremamente dependente de água, tá? A vida surgiu na água, você saiu da água, mas a água continua dentro de você. 70% do seu organismo é água, 70% do seu organismo é H2O. Entendido? 70% é H2O, certo? E você depende dessa água, né? A água circula entre células dos tecidos. A água está dentro das células dos tecidos. As trocas de substâncias, das difusões, osmose, tudo envolve água. E o embrião também se desenvolve dentro d'água. Entendeu? Então, o amnion é rico em água. Então, existe um sistema aquoso. O embrião está mergulhado dentro de meio líquido. Entendido? Nos mamíferos, a gente percebe muito isso. Na lista que eu elaborei para vocês, tem até uma questão lá que mostra isso. Né? O médico mostrando o amnion não estourou num parto cesáreo, né? Isso aí ele mostra lá a membrana cheia de líquido e o embrião dentro. Perfeito o negócio. Tá certo? Então, o amnion serve para isso aí. Origem do amnion, somatopleura, meso mais ecto, mesoderme e ectoderme. Ok? E por último, você tem o córion. São 4 anexos embrionários importantes. O córion envolve todos os anexos, inclusive o embrião, entendeu? Que está dentro da estrutura aí. Retira íons da casca, chamado mineralização esquelética. Ele também realiza essa atividade aí. A casca do ovo, à medida que o embrião vai se desenvolvendo, essa casca vai ficando mais frágil, tá? Porque a mineralização óssea, para formar a matriz óssea do embrião, tá? Os sais minerais para isso, cálcio e outras coisas mais, são retirados exatamente da casca desse ovo. Então, ovos de casca fina é extremamente prejudicial para o embrião. Isso está acontecendo com muitas aves por aí afora, entendido? Principalmente as aves de regiões costeiras. O nível de CO2 é muito alto, existe uma relação aí. Ó. O nível de CO2 é muito alto, entendido? Muito alto. E esse CO2 em contato com a água forma ácido carbônico, que dificulta muito a absorção de carbonato de cálcio pelos animais que produzem ovos, pelos animais que produzem material calcário para esqueleto. Então, eles têm um grande problema por causa disso. Tá? Porque a mineralização esquelética nos ovíparos é feita através da retirada de minerais da casca do ovo. Olha, também faz trocas gasosas quando se funde ao alantoide, formando o alantocório, né? Aquela estrutura que a gente falou recentemente aqui. Belezinha? Certinho? Vejamos. Pronto. Isso que eu vou mostrar para você agora é um esquema que você não deve nunca esquecer dele. Esse esquemazinho aqui, ó. Tá? Olha lá. Primeiro, a somatopleura e esplancnopleura, só para relembrar. Olha aqui a somatopleura. Você tem essa parte aqui, que é a ectoderme, e nesse ponto aqui, ó, a ectoderme está ligada diretamente à mesoderme. Está aqui o tecido mesoderme, está aqui o tecido ectoderme. Tá? Então, essa parte aqui, membranosa, tem grande relação com anexos embrionários. Daqui, aqui eu tenho o quê? Eu tenho essa parte aqui, ó. Eu tenho a meso em contato direto com a endoderme e mesoderme, aí forma então o que se chama de esplancnopleura. Mas a estrutura que eu quero mostrar para você é essa aqui. Isso aqui é um ovo. Questões sobre ovo tem a dar com pau. Eles gostam muito de fazer questões de anexo embrionário e colocando o ovo aí no meio da história. Pronto, então você tem o ovo aí, tá o cara legal aqui, o ovo. Então veja só, aqui você vê o embrião, a região da cabeça e a região da cauda, né? Certo? A região da cabeça e a região da cauda. E no meio aqui você tem o corpo do embrião que está se formando aí dentro desse ovo. E aí o que é que você observa? Você vai ver que tem uma estrutura aqui, tá? Eu tenho aqui a casca, beleza? Tenho aqui o embrião, tá?
Tenho aqui o cordão umbilical, que se liga aos anexos, que vão manter esse embrião. Eu tenho aqui o anexo A. O anexo A. Tá? Tenho aqui o anexo B. Tenho aqui o anexo C. E tenho aqui o anexo D. Beleza? Tá aí. Os anexos embrionários chaves. Vamos pegar o anexo A. O anexo A é esse aqui, ó. Perceba que esse anexo aqui é um grande saco. Esse B também é um grande saco, entendido? Ambos são intensamente vascularizados. Você está vendo aqui uma rede de capilares arteriais, uma rede de capilares venosos. Aqui também, ó, uma rede de capilares arteriais, uma rede de capilares venosos. Tá? Qual é o primeiro sistema que se desenvolve no embrião? Tá? Você pega uma pergunta na prova, o cara pergunta, de todos os sistemas embrionários, qual é o sistema que se desenvolve primeiro? Pense comigo. Você come para crescer ou cresce para comer? Responda essa questão. Você come para crescer ou você cresce para comer? Você come para crescer. Concorda? Então, primeira coisa que eu preciso, um sistema de distribuição de nutrientes. Quem é que faz isso? Sistema circulatório. Então, por isso que você encontra esses anexos aqui muito irrigado por vasos sanguíneos. Para o embrião e para retirar os catabólicos eficientemente do embrião. Eu preciso do sistema de entrada e preciso do sistema de saída para que esse embrião se desenvolva. Beleza? Então, quem é o anexo A? É muito comum se colocar esse desenho lá, é importante você saber quem é quem. O anexo A é exatamente quem? O saco vitalínico. Como é que eu identifico o saco vitalínico, Billy Paul? Ele está no meio do corpo do embrião. Tá? Olha lá, está aqui. Ó. O meio do corpo do embrião, acima do meio do corpo eu tenho o cordão umbilical e aí eu tenho um grande saco aqui. Ó. Pronto, esse aí é o saco vitalínico. A estrutura B é um outro saco, também intensamente vascularizado, mas esse saco está voltado para a região da cauda do embrião. Está vendo aqui? Ó, a cauda do embrião na região caudal, voltado para a região caudal. Eu tenho aqui o outro anexo, que é o anexo B. Quem é esse anexo? Ó, cauda lembra o quê? Excreção. Então vai ser o alantoide. Então o anexo que sai, ele sai do meio do corpo do embrião, é o saco vitelínico, é quem fornece comida, é quem fornece nutrientes. Tá? O saco que está na região caudal do embrião, ele está conectado ao meio do embrião, ó, tá vendo? Ó? Aqui é o nível de cordão umbilical, mas ele está voltado para a região caudal, então esse cara aí está na região caudal, cauda, lembra excreção, lembra ânus, lembra bunda, então, consequentemente, é o alantoide, é ele quem recolhe os excretas, é ele quem recolhe o ácido úrico, tá? Que é produzido pelo metabolismo celular do embrião. Aí você tem o anexo C. O anexo C está errado aqui, certo, colega? O traço aqui não está no lugar certo. C é o âmnio. Ó, esse negócio aqui, ele vem até aqui, ó, essa faixa amarelinha. É porque eu peguei a imagem pronta na internet e não olhei esse detalhe, mas é isso aqui. Ó, esse circuito amarelo aqui, perceba, ele envolve todo o embrião. O anexo que envolve todo o embrião, está aqui, ó, entendeu? O anexo que envolve todo o embrião chama-se âmnion. O âmnion é cheio de líquido. Dentro desse líquido eu vou encontrar o embrião. E aí o anexo mais externo, que envolve tudo, olha lá, é o córeo. Está aqui a membrana do córeo. Envolve tudo. Envolve o embrião e os outros anexos embrionários. Beleza? Certinho? Pronto. Então, isso aí é o que tem de importante da gente saber sobre os anexos. Saco vitalínico nutre, alantoide coleta os excretas, mas alantoide também faz trocas gasosas, oxigênio e CO2, principalmente quando está fundido ao córeo. Essa parte aqui do alantoide, tá vendo aqui? Ó, essa parte aqui do alantoide, ela está bem próxima do córeo. Então, essa região aqui,
elas se fundem, formando o alantocório, que vai facilitar ainda mais as trocas gasosas, oxigênio e CO2. Esses gases, ó, eles vão atravessar a casca do ovo, e aqui, ó, aonde está apontando aqui, isso aqui, tá vendo isso aqui? Isso aqui é um espaço vazio. Esse espaço vazio aqui é exatamente onde o ar fica, entendido? Tá certo? Nessa regiãozinha aí. Aí permite a oxigenação do embrião e retirada de CO2 do embrião. Há outro detalhe importante sobre anexos embrionários. É o seguinte, certo? Olha só. Eu tenho aqui todos os anexos embrionários e tenho aqui os peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Então você observa o seguinte, peixes. O único anexo embrionário que peixe tem é o saco vitelíneo. O saco vitelíneo que é o único encontrado nos peixes. Certo? Por quê? Ora, o peixe ele vive especificamente na água. Tá? Então, ele não precisa de anexos. Por quê? Ele já está em meio aquoso, não precisa de âmnion. Ele já está em meio aquoso, obtém oxigênio e CO2 da água, não tem problema. Ele não precisa de alantoide porque ele excreta fora dele, excreta em meio aquoso, que ele se desenvolve dentro d'água. Só a necessidade para o peixe do saco vitelínico para fornecer vitelo. O anfíbio não tem nenhum. A larva do anfíbio, o girino, se desenvolve sem a presença de anexos embrionários. Então, a presença forte de anexos embrionários você vai observar onde? Em répteis, aves e mamíferos, que são os animais predominantemente terrestres. Eles não têm desenvolvimento ligado à água, como é o caso de peixe e anfíbio. Anfíbio é animal de transição, ele tem a fase reprodutiva do anfíbio e desenvolvimento do anfíbio é tudo dentro d'água. Okay? A fase adulta do anfíbio é em terra, mas para reproduzir ele volta para a água, reproduz dentro d'água. Eles são animais ovulíparos. Elimina gameta na água, tem que ter meio aquoso para ele reproduzir. Tá? E aí o embrião se desenvolve em meio aquoso, então independe de anexos embrionários para ele se desenvolver. Na própria água ele absorve nutrientes, na própria água ele absorve oxigênio, na própria água ele excreta, ele faz tudo. Tá? Agora, répteis, aves e mamíferos, não. Isso aí foi a galera que saiu da água. É predominantemente terrestre. Aí esses caras dependem de estruturas extraembrionárias para manter seus embriões que se desenvolvem, tá, fora do ambiente aquático, embora ainda se desenvolva dentro d'água. Mas o ambiente, mesmo aquoso, onde esses animais se desenvolvem, é um ambiente limitado. Não é como um ambiente aquático que é amplo, muito grande. Aí você tem o seguinte, nesse grupo de vertebrados aqui, você tem esse grupo aqui, ó. Tá? Répteis, aves e mamíferos apresentam âmnion, apresentam córion, apresentam alantoide. São chamados animais aminiotas. Os aminiotas correspondem àquele grupo que tem os 3 anexos embrionários âmnion, córion e alantoide. Ok? Beleza? O saco vitalínico, a gente já falou, ele é reduzido nos mamíferos. Entendido? O alantoide também, a nível de mamífero, ele também é reduzido. O âmnion é bem desenvolvido em mamíferos. Tá? O córion, que é a membrana extraembrionária, todo mundo vai apresentar deles normalmente. Tá? O alantoide também, porque o processo é feito pela placenta. Mas principalmente o saco vitalínico. Esse quadro aqui é um quadrozinho importante sobre os anexos embrionários. Beleza? Qual anexo que falta a gente analisar para acabar essa parte aqui? O anexo que falta a gente analisar é o anexozinho referente ao deixa eu ver aqui, só um minuto, referente à placenta, né? Vamos dar uma analisada agora na placenta. Deixa eu abrir aqui o arquivo da placenta. Pronto, está aqui o arquivo da placenta. Certinho? Beleza ou não? O arquivo que eu mandei para vocês, ele foi faltando a um negócio. Tá certo? Que a gente vai ver aqui. Mas eu vou atualizar. Eu vou
Mais tarde eu atualizo a apresentação e mando para vocês. Beleza? Certinho? Pronto. Olha aí, show de bola. Aí vamos para a placenta. Placenta, anexo de comunicação materno-fetal. Então, a mãe e o feto se comunicam através da placenta. Garanta as necessidades básicas do embrião. Entendido? É o anexo dos mamíferos. Então, quem é mamífero na natureza tem placenta. Tem exceção? Tem. Quem é exceção? Ornitorrinco e equidna, que são os mamíferos aplacentários. É isso aí? Muito bem. Olha só. Forma-se da fusão. Fusão de quem? Órion, alantoide e endométrio. Pronto, é isso aí. Tá certo ou não? Beleza? Então, veja bem, as vilosidades coriônicas do embrião, que dão origem ao córeo e que dão o alantoide, tá? Parte dessas vilosidades aí se fundem com o endométrio. O endométrio é a mucosa de revestimento uterino, tá? Formando, então, a placenta. A placenta está completamente formada a partir do 3º mês de gestação. 3º mês de gestação em diante, a placenta, então, assume toda a manutenção do desenvolvimento embrionário, garantindo que a gravidez se complete. Qualquer problema placentário que ocorre aí durante a gestação vai prejudicar o desenvolvimento do embrião, podendo levar até um aborto, chamado aborto espontâneo. Então, é a estrutura que vai manter de tudo que o embrião precisar. Tá? Aqui é só para a gente relembrar, ó, aquele esquemazinho que a gente já mostrou, da questão do blastocisto tardio, a região do embrioblasto, a região do trofoblasto. É dessa região do trofoblasto que surgem as vilosidades coriônicas. Tá? E essas vilosidades coriônicas aí, aquela parte do tecido das vilosidades que vai dar origem ao córeo, que vai dar origem ao alantoide, vai se fundir, vai se agregar ao endométrio, formando então a estrutura placentária. Belezinha? Certo ou não? Aí, características da placenta. Extremamente importante isso. Em genética a gente vê isso, é altamente importante esse negócio. Impermeável às hemácias. Hemácias, glóbulos vermelhos, não atravessam a parede placentária. Isso não acontece durante todo o desenvolvimento do embrião. Não há comunicação materno-fetal envolvendo glóbulos vermelhos. Eles não atravessam a parede placentária. Mas ela é permeável ao plasma. O plasma sanguíneo é quem é trocado, entendido? A nível de placenta, embrião, placenta, placenta, embrião. Então, tudo que for capaz de se solubilizar no plasma afeta o embrião. Aí é comum em genética a gente estudar eritroblastose fetal. A mãe é induzida a produzir anticorpos anti-RH que destrói os glóbulos vermelhos do feto no desenvolvimento embrionário. Por que esses anticorpos, como é que esses anticorpos da mãe chegam ao feto? Porque anticorpos são proteínas que são solúveis no plasma sanguíneo. Como o plasma, a placenta é permeável ao plasma, então esses anticorpos passam. E é importante que passe, não esse, mas os anticorpos. Por quê? Durante o desenvolvimento embrionário, o embrião está protegido com relação a todas as doenças que a mãe teve e que a mãe produziu anticorpos. Então, o histórico imunológico da mãe é passado para o feto, entendeu? Durante o desenvolvimento embrionário. Então, ele já nasce, ele já entra em contato com o meio ambiente, depois de formado, com uma certa carga anticórpica da mãe em relação às doenças que ela teve, principalmente as doenças mais problemáticas, são as doenças da infância. Né? O bebê dificilmente contrai essas doenças. Por quê? Porque ele está protegido pelos anticorpos que ele recebeu da mãe. À medida que ele vai crescendo, à medida que ele vai se desenvolvendo, ele precisa, no futuro, tomar as vacinas para essas respectivas doenças, as doenças infantis, para que ele não tenha, principalmente as mais graves. Tá?
Por que, Billy Paul? Porque ele recebeu os anticorpos da mãe. Esses anticorpos desaparecem depois. Tá? Por quê? Porque não são dele. O sistema de defesa imunológico destrói tudo que não é seu, do seu organismo. Você tem que produzir a sua memória imunológica, você tem que produzir seus próprios anticorpos. A vacinação vai servir para isso e o contato com os patógenos no próprio meio ambiente vai servir para isso. Ok? Mas essa função é importante da placenta. Né? A amamentação também. Bebês, no período que estão sendo amamentados, recebem também anticorpos da mãe através do leite materno, né? Principalmente o colostro, que é aquele primeiro leite lá da primeira sugada. Então, esse leite é extremamente importante para ele porque é rico em material de defesa. Exatamente, é o caso do soro. Isso, exatamente. Soro não gera, porque o soro é o anticorpo pronto, entendeu? Então, ele não vai gerar imunidade permanente. Quando você tem uma vacina, a vacina é diferente. Você vai injetar no organismo o antígeno. O indivíduo será, então, induzido a produzir os anticorpos. É exatamente isso aí. O colostro do leite é o soro do leite, propriamente dito, que tem todos os anticorpos aí do indivíduo. Certo? Aí temos o quê? Funções da placenta. Vamos lá. Quais são as funções básicas da placenta? Proteção, porque através da placenta são transferidos anticorpos da mãe para o feto, que nós acabamos de falar aqui. Tá? Nutrição, principalmente glicogênio, que é a fonte de açúcares para o desenvolvimento do embrião, e ácidos graxos. Tá? Tanto o glicogênio como o ácido graxo serão as principais fontes de produção de substâncias e fornecimento de energia. Grande parte do fornecimento de energia para o embrião vai vir dos ácidos graxos, porque as células vão pegar esses ácidos graxos e vão metabolizar energeticamente através de mecanismos de beta-oxidação. Lembra disso? Quando a gente falou em mitocôndria e falou em peroxissomos, não é? Tá? Usa-se ácidos graxos para fazer acetilcoenzima A. A acetilcoenzima A movimenta o ciclo de Krebs a nível mitocondrial. Então, é esse mecanismo aí que vai ser fortemente utilizado para o embrião nessa fase aí. Deixa eu ver aqui quais são as perguntas. Placebo, né? Placebo. Placebo é uma substância que não tem função, não serve para nada. O placebo pode ser uma solução de glicose, pode ser um soro fisiológico, que é somente água e sal, pode ser água destilada, tá? Pode ser um comprimido de amido, tudo isso é placebo. Tá? Para que serve placebo, né? Placebo é utilizado muito em experimentação, experiências. Quando você vai fazer experiências medicamentosas, para saber, por exemplo, se uma vacina funciona ou não, se um medicamento funciona ou não. Então, é extremamente importante, em experiência, utilizar placebo. Nessa questão da vacina, desenvolvimento da vacina para o coronavírus, se utiliza placebo. E como se utiliza? Tem muita gente que está tomando vacina para coronavírus, pensando que está tomando a vacina e não está. Porque eles fazem parte do grupo de controle na experiência científica. Isso é método científico, entendeu? No método científico, por experimentação, você tem o grupo, que é o grupo de teste, e você vai pegar o medicamento ou a vacina, você vai testar nesse grupo aí, e você tem um outro grupo, que é o grupo de controle, é o grupo que vai tomar placebo. Então, esse grupo aí vai tomar vacina para coronavírus, ele pensa que está tomando vacina para coronavírus, mas não está. Ele está tomando uma injeção de água destilada, ele está tomando uma injeção de um soro de qualquer coisa, ele está tomando qualquer coisa, mas não é a vacina. Esse aí é o grupo de teste. O que é que ele está tomando? Ele está tomando placebo. Placebo, ele não é o medicamento, não é medicamentoso, é isso. O placebo não tem efeito de nada. Agora, a segunda pergunta, né, que você pode fazer também. Por que se faz isso? Tem que ser feito isso, tá? Para você avaliar os resultados do grupo de teste. Você tem que ter um grupo para comparar. Porque se eu aplicar uma vacina no grupo de teste, 100 pessoas, eu aplico a vacina.
Aplico, pego mais 100 pessoas para o grupo controle, aplico o placebo. Tá? Aí, um mês depois, eu vou avaliar os resultados, né? Aí eu faço a avaliação no grupo de teste, o grupo de teste melhorou. O grupo de teste estava tomando o medicamento verdadeiro. Aí eu vou para o grupo placebo melhorou, porque melhora também. Melhora. Por que melhora? Porque isso gera um efeito psicológico. Esse efeito psicológico é chamado efeito placebo. O efeito que aconteceu com o nosso amigo, o grande doutor Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro, médico, entendeu? Não tem diploma, mas é um médico, cara. Tá? A cloroquina funcionou nele, tá? É efeito placebo. Ele tem uma fé tão grande na cloroquina como uma fé que você tem em Deus. Funciona. Funciona. Aí ele atribui a melhora dele à cloroquina. Tá? A melhora dele tem a ver com o sistema de defesa dele, tem a ver com uma série de coisas. Não especificamente com esse medicamento, que não tem comprovação para isso. Mas isso chama-se efeito placebo dentro da medicina. É o que acontece. Agora, aí como é que é feito agora aí? Eu mensurei a melhora do grupo de teste, mensurei a melhora do grupo de controle. Pronto. Se for mais ou menos equivalente, tá? O grupo de teste melhorou equivalentemente à melhora que houve o grupo controle, que tomou placebo. Então, o meu medicamento não serve para nada. Eu posso pegar tudo e jogar no lixo. Tá? A melhora do grupo de teste tem que ser infinitamente superior à melhora do grupo de controle. Pronto, é isso aí. É isso que me valida o medicamento que eu estou testando, a vacina que eu estou testando. Isso é o que vai validar. Por isso que eu preciso do grupo de controle. E o grupo de controle toma o placebo exatamente para isso. Entendido? Ficou claro para você? Não. O anticorpo não tem diferença, não. O anticorpo é o mesmo. Por quê? Porque o antígeno é o mesmo. O anticorpo que as pessoas vão produzir quando tomar a vacina contra o coronavírus é o mesmo anticorpo que o indivíduo vai produzir devido ao vírus coronavírus que ele adquiriu. Mesma coisa, a estrutura proteica é a mesma, a sequência de aminoácidos é a mesma. Por quê? Porque na vacina eu peguei antígenos do parasita e injetei em você. É o mesmo antígeno do parasita, que funciona como... O que é antígeno? Né? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Antígeno é tudo que você injeta no indivíduo e que induz a produção de anticorpos. Isso é um antígeno. Você toma um comprimido para dor de cabeça, ele funciona como antígeno. E o sistema de defesa vai produzir anticorpos contra. Entendeu? Qualquer coisa que entre no seu organismo, tá, que induz a produção de anticorpo, é antígeno. Qualquer substância estranha ao organismo é antigênica. A função do sistema de defesa é rejeitar o não próprio e reconhecer o próprio. Ele reconhece tudo que circula no seu organismo, células e tecidos, que são seus, mas desconhece tudo que aparece no seu organismo que é de fora. A função do sistema de defesa é fazer isso. Entendeu? Então, os caras pegaram lá o código genético do coronavírus, que produz uma proteína chamada de proteína spike, que é a proteína antigênica do coronavírus, tá? E desenvolveram um mecanismo para que você produza essa proteína, você produz o antígeno em você mesmo. Eu não considerei pegar o vírus do corona e atenuar ele para usar ele como agente antigênico. Não, eu peguei o código genético que induz a produção da proteína dele. Esse código genético será implantado nas suas células. Quando as suas células lerem esse código genético, ela vai fazer o quê? Ela vai sintetizar a proteína do coronavírus, a proteína spike, que é a proteína antigênica do vírus, que dispara o seu sistema de defesa imunológico para produzir um anticorpo contra ele. Pronto, está resolvido o problema. Injeto esse código em você, você vai sintetizar a proteína, você mesmo vai produzir um anticorpo, porque a proteína vai aparecer lá, não é coisa sua. O sistema de defesa imunológico sabe, vai perguntar o que é isso. Aí vai produzir anticorpo contra. Quando você entrar em contato com o corona, que todo mundo vai entrar, entendeu? O vírus ele veio para ficar, ele não vai se embora da natureza, entendeu?
Quando você entrar em contato com ele, você já tem anticorpos para combatê-lo. Então, o combate é imediato, não vai dar tempo de fazer nada. Pronto, aí a questão da vacinação é isso. Entendeu? Certo ou não? O soro, né? O soro se injeta o próprio anticorpo, só que esse anticorpo ele é destruído depois, porque o anticorpo será considerado com o tempo pelo seu sistema de defesa imunológico como antígeno. Por quê? Porque esse anticorpo é uma proteína estranha, porque esse anticorpo veio de fora, ele não foi produzido por você, ele veio de fora. O sistema de defesa sabe. Cara, galera, quem foi que produziu esse negócio aqui? Todo mundo vai dizer, não foi eu. Também não foi eu, não foi eu, não foi ninguém. Então esse troço aqui, bicho, veio de fora. Vamos acabar com esse negócio. Isso pode ser nocivo pra gente. O sistema de defesa vai produzir anticorpos contra os anticorpos do soro e destrói e limpa o organismo. Entendeu? E por isso que soro não produz imunidade, não gera imunidade. Na vacina, não. Eu injeto o antígeno. O antígeno induz o sistema de defesa imunológica a produzir anticorpos. É diferente. O anticorpo foi produzido por você. O anticorpo, ele é seu. Aí, só para pegar um gancho aí. Vocês já assistiram a aula de genética. E vocês já viram isso. Tá? Eritroblastose fetal. Como é que se previne a eritroblastose fetal? Doença hemolítica do recém-nascido. Você deve lembrar, esse mecanismo deve ter sido mostrado para você na aula de genética que vocês assistiram. O que é que acontece então? A mãe negativa engravida de um feto positivo. Esse feto positivo aqui, quando se fizer o parto dele, não é isso? Hemácias fetais positivas desse feto passam para o organismo da mãe e a mãe é induzida a produzir anticorpo anti-RH. Ora, como ela produziu os anticorpos, ela foi sensibilizada. O anticorpo vai ficar com ela. Próxima gravidez que ela tiver, o feto for positivo, esses anticorpos aí, ó, a placenta é permeável ao plasma, esses anticorpos no plasma da mãe passam para o feto dessa gestação agora, destrói suas hemácias positivas. Não é isso? Provocando a doença. Pronto, esse é o mecanismo da doença hemolítica do recém-nascido. Deixa eu ver qual é essa perguntinha aqui. Soro anti-RH. Isto, soro anti-RH. Muito bem. O que é que eu faço para prevenir que esse problema aconteça na mãe? Ora, eu sou o obstetra que acompanhou o caso da gravidez dela, sou eu que vou fazer o parto dela, eu conheço o caso clínico dela, eu sei que ela é uma mulher negativa, está grávida de um feto positivo e é a primeira gestação, eu sei disso, eu sou o médico que acompanha o caso dela, eu vou fazer o parto dela. Faço o parto, retiro a criança normal, tudo beleza, não é isso? Certinho? Tudo show de bola, pronto. Só que no momento que eu fiz o parto da criança, eu sei que nesse momento do parto houve a transferência de hemácias fetais positivas para a mãe negativa. Eu preciso fazer alguma coisa, senão essa mãe, devido aos antígenos das hemácias mais do feto, que ela desenvolveu a gestação, irão induzir ela a produzir anticorpos anti-RH, que vão afetar, com certeza, o feto da próxima gestação, caso o feto seja positivo. O que é que eu faço para evitar que esse problema aconteça? Tá? No outro dia eu vou lá no quarto da mãe, no hospital. E aí, fulana, tá tudo bem com você? Tá tudo ótimo, beleza, pronto. Fez uma visita a ela para ver como é que ela tá tudo bem, tá tudo jóia, ele já verificou. Ele passa na enfermaria, chama o pessoal lá e diz aí, aplique na mãe do quarto tal, soro de imunoglobulina D, é como na área médica ele é chamado. O que é o soro de imunoglobulina D? É um soro contendo anticorpos anti-RH. Aplica na mãe. Para quê? Para esses anticorpos anti-RH do soro destruírem as hemácias positivas do feto que passaram para a mãe devido ao parto, evitando que a mãe seja sensibilizada, não é isso? Seja induzida a produzir anticorpos anti-RH. Tá? Com isso, ela não será induzida a produzir anticorpos anti-RH
porque os anticorpos do soro destruíram as hemácias do feto positiva, tudo bem, ela vai desenvolver a próxima gestação normal. Billy Paul, o que acontece com os anticorpos que ela recebeu no soro? O sistema de defesa dela vai produzir anticorpos contra estes anticorpos, porque eles serão considerados antígenos. Vai limpar o organismo dela. Pronto. Resolvido o problema. Próxima gravidez, se for uma gravidez de novo positiva, aplica-se o soro novamente quando se fizer o parto da criança, para sempre estar reduzindo a sensibilidade materno-fetal. Bom, é assim que vai funcionar. É tanto que, quando existe esse tipo de situação, o médico sempre recomenda à mãe: você pretende ter outros filhos? Ela diz: pretendo, doutor. Quanto mais rápido, melhor. Entendido? Porque ela quer ter os meninos logo, para os meninos crescer tudo junto, mais ou menos na mesma idade. Né? Quem é casado conhece bem essa questão aí. Você ter filhos, irmãos, com uma diferença de idade muito grande, complica, certo? O relacionamento entre eles. Por quê? Porque eles estão vivendo épocas diferentes, momentos diferentes. Tá? Um menino de 15 anos se relacionar com um menino de 2, 3 anos é complicado para ele esse relacionamento aí. Aí por isso que os casais que querem ter 2, 3 filhos têm tudo logo de uma vez, é um atrás do outro logo, para eles viverem mais ou menos na mesma época, porque aí o relacionamento é mais fácil entre eles, porque os paradigmas são os mesmos, os valores são os mesmos, dá tudo mais certo. Entendido? Mas aí o médico diz para ela: olha, deixa para engravidar daqui a 1 ano ou mais. Não engravide daqui a 6 meses, não. Daqui a 8 meses, não. Por que ele diz isso? Para dar tempo, o organismo destruir os anticorpos que ela recebeu no soro, anticorpo anti-RH. Senão, ela pode ter um problema fetal, entendido? Provocada pelos anticorpos que ela recebeu no soro de imunoglobulina dele. Entendido? Por isso que se faz essa recomendação. Beleza? Certinho. Entendido? Deixa eu ver, tem alguma pergunta por aqui rolando? Tem não. Pronto, beleza, Lázaro falou, ok, pronto. Podemos prosseguir. Continuando com função de placenta. Respiração, tá? A respiração ocorre por difusão entre os vasos sanguíneos, tá? A placenta capta oxigênio da mãe e transfere para a criança através da pronto. O som entrou desligado, tá ok? Pronto, estão me ouvindo, beleza? Estão me ouvindo? Agora sim, pronto. Beleza? Certo? Foi somente o som aqui que estava desligado. Sim, 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 pronto, voltamos, né? Deixa eu repetir lá o que eu estava falando. A respiração é por difusão. Difusão. Por quê? O cordão umbilical, ele é formado por ava. O que significa ava? Ó, tem 2 As e um V. São 2 artérias e uma veia. Então, ava, para você não esquecer, 2 artérias e uma veia. Sendo que a veia do cordão umbilical, entendido? Passa por ela sangue oxigenado, sangue arterial, proveniente da placenta. A placenta retira oxigênio do sangue da mãe, pelas artérias da mãe.
Porque na placenta circula sangue materno, circula sangue fetal. Entendido? Então, a placenta capta oxigênio da circulação arterial da mãe, manda para o feto pela sua circulação venosa, é invertido. A gente vai entender porque é invertido quando eu mostrar um esquemazinho aqui para você. Então, as veias do cordão umbilical transportam sangue arterial, que é sangue oxigenado. E as artérias do cordão umbilical transportam sangue venoso. As veias são os vasos de entrada do embrião e as artérias são os vasos de saída do embrião. Entendido? Certo ou não? Quantas artérias são, Bilipol? 2. Quantas veias são, Bilipol? 1. Ok? Bilipol, o cordão umbilical pode ter uma artéria e uma veia? Pode. Não é situação normal. Isso pode acontecer? Pode. Acontece em 1 a cada 200 crianças que nascem. Tá? É um índice relativamente alto. 1 em cada 200 crianças que nascem tem uma artéria no cordão umbilical. Quando isso acontece, esse indivíduo ele é fortemente propenso ao desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Existe uma relação aí. Tá? Existe uma relação aí. Beleza? Sobre isso. Tá? Cordão umbilical, algumas pessoas guardam o cordão umbilical. Porque se o indivíduo tiver problemas no futuro no sistema circulatório, as células tronco embrionária do cordão umbilical podem resolver o problema, principalmente quando se precisa de transplante medular. Então é importantíssimo o cordão umbilical. Tá? Existem muitas descobertas aí sobre cordão umbilical que são extremamente importantes, sobre o funcionamento dele. Mas a respiração ocorre por difusão, difunde, há uma difusão de gases nesses sistemas circulatórios aí. Excreção, tá? A placenta também recolhe catabólitos do embrião. Esses catabólitos são retirados dele, lançados na corrente circulatória da mãe. E aí o sangue da mãe, que passa por um sistema renal bem desenvolvido, tá? Faz o processo todo. Outra coisa, Bilipol, respiração por difusão no embrião, por difusão. É, totalmente por difusão, diretamente das células com a circulação embrionária. Por quê? Ele não tem pulmões funcionais. Né? Durante todo o desenvolvimento embrionário dele, lá pelo 8º mês de gestação, ele completa o desenvolvimento do sistema respiratório, entendido? Mas ele só vai usar o sistema pulmonar, com ventilação pulmonar, depois que ele nascer. Durante o desenvolvimento embrionário, não. Então, o processo não tem participação pulmonar. A excreção, aqui, produção de hormônios. A placenta tem uma forte produção hormonal. Tá? Que hormônios são esses produzidos aí pela placenta? O estrógeno, ok? A progesterona, certo? E o HCG. Ok? Muito bem. O estrógeno, manutenção hídrica, abertura vaginal. Progesterona, aumento do endométrio, tá? Relaxa a musculatura lisa. E o HCG, que mantém o corpo lúteo funcionando. Lembra lá do ciclo menstrual, quando a gente estudou? Ciclo menstrual, né? Se a mulher engravidar, a menstruação tem que ser suspensa. Entendido? Suspende-se a menstruação e suspendendo-se a menstruação, suspende-se também a ovulação. Por um bom período de tempo, a mulher não corre risco de engravidar de novo. Para a natureza, isso é importante, ela não engravidar de novo. Tá? Porque se ela permanecesse ovulando, ela poderia engravidar novamente. Então, ela precisa de 100% da sua atenção na manutenção daquele bebê que nasceu. Tá? Uma mulher, a vida dela apaga quando nasce um bebê. Tudo muda. Tudo muda. Entendeu? Por quê? Porque ela vai se voltar 100% à manutenção daquele indivíduo. Se ela engravidar de novo, vai dividir a atenção. A natureza é sábia. Então, a natureza bloqueia sistema menstrual, de ciclo, de tudo, por um bom tempo. Aí ela não se preocupa. Vai se dedicar única e exclusivamente à manutenção daquele outro indivíduo lá. Tá? Então, esses hormônios aqui vão garantir que isso funcione, porque o HCG, ele mantém o corpo lúteo funcionando, produzindo progesterona.
mas progesterona inibe a hipófise. E o estrógeno também inibe a hipófise na secreção de FSH e de LH. E o estrógeno e a progesterona se mantém muito alto. Fica muito alta o estrógeno e progesterona durante a gestação, para manter a gravidez. E bloqueia o ciclo menstrual, porque a hipófise vai ficar inibida, não vai secretar os hormônios gonadotróficos, FSH e LH, não vai ter amadurecimento de folículo, não vai ter ovulação, pronto. Não tem problema de outro aparecer aí no meio dessa história toda, tá? O estrógeno e a progesterona se mantêm muito altas durante toda a gestação. O slide não está aparecendo pra gente, não. Não tá, cara. E só agora que tu veio dizer, deixa eu compartilhar de novo. Eu vou sair do compartilhamento aqui. O pessoal falou aí, mas eu acho que você não ouviu. Ah, então eu não ouvi, eu não ouvi. Beleza, não ouvi. Deixa eu sair do compartilhamento. Interromper o compartilhamento. Onde é que eu interrompo agora? Deu mesmo. Preciso interromper. Sim, compartilhar a tela. Deixa eu sair disso aqui. Eu preciso sair disso aqui. Peraí, só um minuto. Deixa eu ver onde é que eu vou aqui. Tá aqui. Interromper compartilhamento. Deixa eu interromper. Pronto, interrompi. Agora saiu total. Aqui também não está aparecendo o slide. Ih, não apareceu. Beleza, show de bola. Deixa eu compartilhar de novo. Pronto, tá aqui. Pronto. Acredito que agora ele deva ter aparecido aí para vocês, certo? Vamos ver aí. Olha lá. Pronto, o slide não está aparecendo. Pronto. Ok. Ok. Deixa eu ver aqui. Tudo ok? Apareceu agora? Me dê um feedback aí. Apareceu? Apareceu sim, professor. Apareceu, pronto. Então, resolvido, né? Agora, de onde quer que eu retome? Eu estava falando sem ninguém ver nada. Quer que eu retome a partir de onde? Eu estava na parte funcional aqui, respiração, difusão, excreção, produção de hormônios. Pronto, até aqui viu tudo bem, tudo beleza? Então, ó, estrógeno e progesterona, durante toda a gestação, eles se mantêm altos. Tá? Porque eles são, principalmente a progesterona, que é da manutenção da gravidez. Principalmente por quê? Porque progesterona é quem garante a integridade do endométrio. O embrião ele é fixado no endométrio uterino. Velocidades coriônicas do embrião se fundem ao endométrio uterino e aí junta tudo, forma a placenta. E a placenta agora mantém esse embrião. Tá? Só que esse endométrio, essa camada endometrial do útero, que ela se torna altamente espessa, exatamente para garantir que o embrião fique fixo lá, porque se ele soltar de lá, pronto, compromete a gravidez. Entendido? Mulher aumenta a pressão arterial durante a gravidez. Pressão arterial sobe, não pode subir muito. Se subir muito, a placenta descola, ok? Da parede uterina. Se ela descolar, aí isso pode comprometer gravemente a gestação dela, ela pode até abortar. Chama-se eclâmpsia, né? O processo de deslocamento da placenta. Então, tudo isso tem que estar controlado. A progesterona tem que se manter muito alta. Para quê? Para garantir a integridade do endométrio. O que é que faz a mulher menstruar? Queda progestacional. Lembra de ciclo menstrual? Queda progestacional. Ela menstrua na queda progestacional. Por quê? Porque o endométrio perde o hormônio que mantém a sua integridade. Ora, se ele perder o hormônio que mantém a sua integridade, ele vai desintegrar. O endométrio desintegra. Chama-se o quê? Menstruação. Então, se a progesterona cair em algum momento da gestação, aborto espontâneo. Porque aí desintegra o endométrio. Desintegrando o endométrio, é menstruação. Como ela está grávida, ela vai abortar a gravidez. Certo? Então, quem garante essas taxas de estrógeno e progesterona para promover a proteção do endométrio? Placenta. A partir do 3º mês de gestação. Aí o HCG, que é quem garante a taxa progestacional durante os primeiros 3 meses da gestação, o HCG torna-se desnecessário.
Ao longo da gestação, até o final dela, a taxa de HCG vai caindo gradativamente mês a mês. E a taxa de progesterona sobe gradativamente mês a partir do terceiro mês. Eu tenho uma subida. Por quê? Tem que se manter alto. Por que tem que se manter alto, né? Deixa eu ver aqui. Sim, anticoncepcionais mantêm as taxas, mas por quê? Qual é o objetivo do anticoncepcional? Tá? É fazer com que a hipófise não libere FSH e não libere LH. É isso que o anticoncepcional faz. Se você não libera FSH e não libera LH, porque você não quer engravidar, você não vai ovular. A pílula anticoncepcional é doses de estrógeno e progesterona, com o objetivo de inibir a hipófise na secreção dos hormônios que amadurecem o folículo ovariano e fazem com que você ovule. Sem amadurecimento de folículo e sem ovulação, não tem gravidez. É para isso que serve. Aqui, a placenta mantém as taxas estrogênicas e as taxas progestacionais altas para garantir a integridade endometrial, que tem que se manter até o final da gestação. Então, a placenta assume, a função hormonal da placenta é essa. Garantir que se mantenha a gestação, a função hormonal da placenta está relacionada com isso. Garantir que a gestação ocorra normalmente. Então, as gravidez geralmente são acompanhadas. Quando uma mulher vai grávida, vai ao médico fazer alguns exames, entendido? O médico, ele às vezes, ele verifica como é que está a taxa dos hormônios para ver se está tudo normal. Progesterona está alta, estrógeno está alto, está tudo beleza? Tá. E ele não se preocupa. Se ele observar queda de níveis hormonais, estrogênicos ou progestacionais, aí ele se preocupa. Tá? Ele tem que descobrir o que é que está acontecendo. Por que está caindo? Não está na hora de cair. Por que está caindo? Entendeu? Então, existem essas situações aí. Ele precisa acompanhar isso de perto. Não está acontecendo nada, tudo normal, pode ir para casa daqui a 2 semanas, 15 dias, 20 dias, você volta. Quando chega no final da gestação, a placenta está envelhecida. A placenta envelhecida, ela não consegue mais manter as taxas progestacionais altas. Diminui muito a produção de progesterona pela placenta e de estrógeno. Os hormônios começam a cair e aí o endométrio começa a perder a sua integridade. Ele começa a se desintegrar. Nesse momento, a hipófise começa a liberar ocitocina no sistema, no sangue. A ocitocina estimula o útero, que começa a se contrair. Quando ele começa a se contrair, rompe o âmnion, a bolsa amniótica, né? O anexo embrionário lá, o âmnion, que está envolvendo o embrião. Aí estoura a bolsa, vaza o líquido todo, a mulher, eita, estourou a bolsa, corre, pronto, chegou a hora do parto. Tá? Bom, se essa bolsa não estourar, existe um prazo. 38 semanas, a qualquer momento, ela pode estourar e ela entrar em trabalho de parto. 40 semanas é o tempo máximo que se espera. Passou de 40 semanas, bicho, o médico induz o parto ou faz cesárea. Mas tem que tirar. Por quê? Porque o líquido amniótico ele também começa a diminuir a quantidade. Então, por que ela não entrou em trabalho de parto? Porque a taxa de progesterona e estrógeno não caiu. Enquanto não cair, ela não entra em trabalho de parto, entendeu? O médico ele não quer saber por que não está caindo. Ele espera o tempo para cair. Está passando do prazo, ele não vai atrás de nada. Tá? Por quê? Ele precisa tirar, o feto já completou o desenvolvimento, precisa sair de lá. O líquido amniótico está diminuindo. Ele induz o parto e injeta drogas na mãe, entendeu? Que vai provocar a queda hormonal e vai induzir o parto. Ou então ele faz cesáreo para tirar o bebê de lá. Ele não pode ficar mais lá. Pronto, é geralmente assim. Deixa eu ver aqui. Vitamina B9. Pronto, vitamina B9, tá? A mulher toma antes de engravidar. O ideal é que ela toma antes de engravidar. Quando ela pensa em engravidar. Tá? Ok? O que é que acontece com o ácido fólico? A mulher quer engravidar.
procura o médico dela ou a médica dela e diz assim: doutora, eu estou querendo ter um filho, eu e meu marido. Beleza. Primeira coisa que o médico faz: vamos tomar ácido fólico, vitamina B9. Qual a importância da vitamina B9? A vitamina B9 é a vitamina que interfere diretamente no metabolismo de produção de neurônios entre o 18º dia e o 25º dia de gestação. Vou repetir. Durante o 18º dia até o 25º dia de gestação, você está em pleno desenvolvimento do tubo neural. Lembra do embrião que a gente mostrou aqui, a neurula? A neurula tem uma estrutura na neurula chamada de tubo neural. Origem a partir do folheto ectodérmico. É isso mesmo? O tubo neural, as células vão se diferenciar para formar o sistema nervoso central. Tá? Nesse período aí, ocorre o quê? Esse tubo neural, as células estão se diferenciando e se dividindo para formar neurônios que vão compor o sistema nervoso. 250 mil neurônios por minuto que é produzido nesse período aí, entre o 18º e o 25º dia. Essas células, esses neurônios que são produzidos nesses dias aí, vão compor todo o seu sistema nervoso aí que você tem, normalmente aí. Só que esse metabolismo, tá, de produção desses neurônios depende muito de ácido fólico, porque a estrutura do tubo neural, perfeita do tubo neural, depende dessa vitamina no metabolismo aí. Por isso que se toma ela, para garantir boa formação do tubo neural. Se a mulher desenvolver uma gestação com carência de B9, ela pode ter, entendeu? Bebês anencéfalo, chama-se anencefalia. Na aula de vitamina eu mostrei até as fotos do bebê anencéfalo. O cérebro não se desenvolve como deveria, o indivíduo nasce sem caixa craniana, entendeu? Nasce com o cérebro reduzido, cabeça afundada, uma série de coisas. Pronto, são bebês anencéfalos. Alguns nascem morto, tá? E alguns nascem vivo. Eu mostrei até umas fotos de bebê anencéfalo vivo por causa da deficiência de B9. Então, resumindo tudo o que eu expliquei. Você pega uma prova, qual a importância da vitamina B9 na gestação? Formação do tubo neural. Pronto, respondeu a questão. Tá? O tubo neural, para se formar adequadamente, precisa de vitamina B9. Outra coisa que precisa também, além da vitamina B9, chama-se ácido docosa hexaenóico. Ácido docosa hexaenóico. Repita. Ácido docosa hexaenóico. Extremamente importante nesse período aí da gestação também. Por quê? Porque esse ácido docosa hexaenóico, chamado de DHA, o DHA, que é um ácido graxo. Pronto, voltou, né? Caiu, mas voltou. Deixa eu confirmar aqui com vocês. Exatamente, eu vou ter que... Só um minuto. Só um minuto, porque... deixa eu ver o que é que eu faço. Pronto. Certo, compartilhamento. Cadê? Não entrou, deixa eu tentar de novo. Certinho, pronto, tá aqui, beleza. Pronto, agora voltou. Entendi, certo? Ele sai do compartilhamento quando desconecta aqui, mas eu acho que voltou, não voltou?
Deixa eu perguntar aqui para tirar a dúvida. Tudo ok? Tudo Voltou, ok? professor. Voltou, pronto, beleza. Então vamos continuar. Sim, aí eu estava falando na questão do ácido docosa hexaenóico, DHA. DHA, bicho, é importante não só nessas situações. O DHA é importante para você. Entendido? Tomar DHA, o cara deve tomar todo dia. Tá? Ele é um suplemento alimentar que você encontra nessas farmácias aí. Nas farmácias de manipulação, eles formulam DHA. Agora você chega lá e diz, eu quero DHA. Tá? E o DHA ele é produzido pelo fígado, mas ele é produzido apenas 5% da necessidade cerebral. Entendido? Então, é necessário que você tome DHA. DHA você encontra em peixes, sardinha, atum e salmão. Só esses três. Coisa que você não come. Você gosta de carne vermelha com gordura saturada. É isso que você gosta. Entendeu? Você não come esses peixes, esses negócios. A não ser o pessoal que come sushi e pega isso aí. Então, é um negócio que deve ser consumido para se garantir uma boa funcionalidade cerebral. Então, essas duas coisas, hoje, é ácido fólico antes de engravidar e durante a gravidez, toma DHA todo dia. Os médicos sabem disso e receitam para as mulheres para que elas tomem, elas passam na farmácia de manipulação e tomam exatamente para que os meninos produzam um sistema nervoso show de bola. Pronto. Com isso, a gente conclui aqui a parte placentária, né? E vamos para o cordão umbilical. O cordão umbilical, ele liga o feto à placenta da mãe, ok? Constituição do cordão umbilical ava, é isso? É uma veia e duas artérias, né? Faltou o S aqui de artérias, duas artérias que constituem isso aí. Essa veia transporta sangue oxigenado, tá? As artérias transportam sangue em CO2. Ele pode acontecer do feto, acontecer dele não ter duas artérias, pode. É uma situação de 1 para 200, entendido? Tá? Mas não é a situação normal, entendido? Ok? Aí, às vezes, o cordão umbilical está enrolado no pescoço da criança. Se o cordão umbilical for curto, pode estrangular o bebê. É outro problema também que acontece. Certo? Outra curiosidade sobre o cordão umbilical. Faz-se o parto do bebê, corta-se o cordão umbilical. Ele tem um ponto de corte. Não corta em qualquer lugar, ele tem um ponto de corte. E fica lá aquele pedacinho lá do cordão umbilical conectado ao umbigo da criança. Chama-se coto umbilical. C-O-T-O. Coto umbilical. Coto umbilical. Não sei. Mas o nome é esse aí. Esse coto umbilical, ele cai. Né? Posteriormente, ele cai e vai ficar lá o umbigo. Certinho? O umbigo. O umbigo é uma estrutura importante, principalmente quando você quer matar alguém. Tá? Então, o indivíduo quer matar alguém com uma injeção. O que é que ele faz? Ele aplica a injeção no umbigo. É o local onde a galera da área de necrópsia nunca procura perfurações. É lá. Entendido? Então, você... a gente sabe como matar alguém. Entendeu? De uma forma... Beleza? Mas vamos lá. Tem um esquemazinho aqui. O show de bola tá aqui, ó. O esquema de oxigenação do embrião, tá? Pronto. Eu tenho a placenta, o sangue oxigenado. A comunicação materno-fetal é feita pela placenta. Então, essa placenta aqui, tá? Esse sangue oxigenado é enviado para o embrião pela veia cava inferior. Tá? Passa a veia do cordão umbilical. Essa veia do cordão umbilical ela tem contato direto com a veia cava do coração do bebê, do embrião do bebê. Né? O primeiro sistema que se forma num indivíduo embrionário é o sistema circulatório, porque ele quem vai garantir oxigênio e nutrientes para o embrião. Né? Então, você come para crescer. Então, eu preciso de um sistema de distribuição. Essa veia cava inferior aqui, o sangue da veia cava inferior, ela vai para o átrio direito, né? Mesma coisa do seu coração normal, só que do átrio direito passa diretamente para o átrio esquerdo, por uma estrutura chamada de forame oval. Forame em biologia é um buraco.
certo? Forame em biologia é um buraco. Então, o átrio direito e o átrio esquerdo no bebê, eles têm comunicação direta um com o outro. Essa estrutura ela é tampada após o nascimento da criança. Quando começa a funcionar o sistema pulmonar, porque o sistema pulmonar recebe o oxigênio e manda pelas veias pulmonares para o átrio esquerdo. As veias pulmonares existem conectadas ao átrio esquerdo do bebê, o sistema pulmonar também existe já depois de um certo tempo, mas o que é que não existe? Pulmões funcionando. O pulmão só vai funcionar depois que ele nasce. E aí, como é que eu faço o trâmite da circulação que seria pulmonar para a circulação sistêmica, para que ele tenha a oxigenação do corpo, né? Para pegar a aorta e fazer oxigênio? Não tem como fazer. Então, como é que faz? Átrio direito e átrio esquerdo tem comunicação direta por um buraco que existe lá chamado forame oval. Ok? Certo ou não? Isso é, por sinal, isso torna-se depois um acidente anatômico chamado buraco de Bottal. Esse buraco de Bottal fecha. Quando você pega um coração adulto e você abre o coração adulto, você vê a cicatrícula. A cicatrícula que existe entre o átrio direito e esquerdo, que era o forame oval no indivíduo bebê. Então, olha só, o bebê ele tem basicamente o quê? Uma certa mistura de sangue aí. Tá? Então, muito bem, ó, átrio esquerdo. Esse sangue do átrio esquerdo pega o ventrículo esquerdo, lógico, entendido? Do ventrículo esquerdo, ele vai oxigenar cabeça e membros do corpo dele, entendido? E aí, ó, pega a veia cava superior, que a veia cava superior, ela volta, entra no átrio direito, do átrio direito vai para o ventrículo direito, e aí artéria pulmonar, que vai o quê? Para a aorta descendente e chega onde? Nas artérias umbilicais, placenta. Voltou, então, o sangue carbonado para a placenta, passa para o organismo da mãe, o sangue oxigenado entra pela veia cava e reinicia o circuito aqui. Né? Então, você vê, olha só que coisa interessante. Eu tenho a artéria pulmonar e tenho a aorta descendente, tá? Que no indivíduo adulto passa por sangue arterial. Aí você diz, Billy Paul, por que o sistema é invertido? Por causa disso aqui, ó. Por causa do forame oval, que comunica átrio direito ao átrio esquerdo. A comunicação sanguínea é diferente nele. É diferente do seu coração, entendeu? Ele vai funcionar diferentemente. O circuito é esse aqui, o circuito que você observa, o circuito que você percebe lá, entendido no processozinho, certo? É esse circuitozinho aí. Esse circuito faltou no material de vocês. Eu peguei um arquivo errado, que eu não tinha o circuito ainda, e mandei o arquivo para vocês. Mas eu vou atualizar hoje no término da aula. Quando eu for para casa, eu converto o PDF desse arquivo aqui e envio e deixo uma mensagem aí no grupo de vocês. Ó, pessoal, eu substituí lá a apresentação, já mandei para a escola, vocês passam lá no Google Classroom e pega a apresentação atualizada, certinho? Não se preocupe que eu mando para vocês esse material aí, certo? Pronto, vamos interromper o compartilhamento aqui, interrompi, belezinha? E vamos agora para outra coisa. Com isso, nós terminamos, certo? A nossa parte de embriologia. O estudo de embriologia era isso aí que a gente ia trabalhar. Agora a gente vai começar outro assunto que está relacionado, né? Geralmente a gente fala em embriologia e fala nesse outro assunto também, que eles estão mais ou menos interligados, que é a histologia animal. Tá? Histologia animal. Histologia animal, em si, não é um assunto muito explorado no Enem. Você que pegou o dossiê, eu fiz um dossiê mostrando isso. Você que recebeu o dossiê, já baixou o seu dossiê. Se você não baixou o seu dossiê, vá lá no meu Instagram, @professorbillypaul. Lá você vai encontrar um link para o dossiê Enem 2020. Lá tem o quê? Todas as questões que caíram no Enem, de todas as disciplinas, física, matemática, química, tudo, nos últimos 10 anos.
É um material importante para você fazer seu planejamento de estudo daqui para frente. Se você não baixou ainda, vá no meu Instagram, vá na bio, clique no link que está lá e você é direcionado para baixar esse dossiê. Você baixa e é um material importante para você montar o seu planejamento. Planejamento este que eu vou ensinar você a fazer posteriormente. É bem importante que você acompanhe isso, acompanhe o Instagram, acompanhe lá o canal, entendeu? Que essas informações vão ser passadas através do Instagram, passadas através do canal, tá certo? Como você vai fazer o seu planejamentozinho, um planejamento mensurável. Eu não tenho só que fazer um planejamento de estudo. Eu tenho que ter um sistema que avalie os resultados. Você está estudando, show de bola. Você está resolvendo exercício, está fazendo isso, está fazendo aquilo, show de bola. Termina a aula aqui, você vai pegar o seu exercício aí para fazer, e aí, show de bola. A pergunta que eu faço para você é o seguinte: você está se saindo bem ou não está? Você está progredindo ou não está? Você se sente avançando ou não? Pronto, essa é a pergunta. Se você responder para mim que não tem certeza se está progredindo ou não, se está avançando ou não, então, bicho, está faltando um negócio aí no teu planejamento, que é o quê? Um esquema, um sistema para você mensurar resultados. Tá? Entendido? Ok? Esse sistema ele tem que ser planilhado. Então eu desenvolvi uma planilha de Excel, onde você vai resolvendo seus exercícios e vai jogando nessa planilha os índices de acertos e erros que você faz na lista. E aí o que acontece? A cada lista que você coloca lá, ele vai construindo um gráfico baseado nesses dados de acerto e de erro, mostrando para você se você está a cada lista progredindo ou se não. Se o gráfico está subindo, show de bola. Se o gráfico estiver descendo, tu precisa rever as coisas, entendeu? Pronto. Então eu preciso ter um sistema que seja capaz também certo? Que seja capaz também de você mensurar, para você ter certeza, ter convicção. Tá? Qual é o grande problema do aluno que faz Enem? É convicção. É ele ter a convicção de que o que ele está fazendo, do quanto ele está estudando, do quanto ele está assistindo aula, do quanto ele está resolvendo. E se isso está dando certo, se isso está funcionando. Tá? Então, tu tem que ter um modelo, tem que ter um sistema que mensure, que você possa mensurar isso de forma mais objetiva. Né? E não ficar estudando o tempo todo de maneira subjetiva, sem avaliar se realmente está progredindo ou não. Entendeu? Então, essa tabela serve exatamente para isso. Né? Aí eu vou gravar umas aulas explicando como é que você monta esse sistema, como é que você trabalha com esse sistema para obter o resultado esperado brevemente. Agora, para você ficar sabendo disso, então você me acompanhe lá no Instagram e se inscreva lá no canal. Toda semana tem aula lá, entendido? E você vai obtendo essas informações aí. O dossiê ele já está sendo baixado em todo o país já tem gente até no Amazonas que está baixando esse negócio. Eu não pensei que esse troço ia ter um alcance tão grande. Comecei aqui, entendeu? E se espalhou. A coisa está se espalhando. Todo dia eu recebo 30, 40 e-mails na minha caixa. A minha caixa está cheia de bagulho já. Entendeu? Tá certo? É muito blogueira, deve ser. Eu não sei, eu não entendo desse negócio, eu estou apenas fazendo e jogando lá. Mas como é que esse negócio se dissemina, cara? É pior do que o coronavírus se disseminar. Tem disseminado pra caramba aí. Aí tá até me incentivando a buscar mais esse tipo de coisa. Então, o outro assunto que a gente vai analisar é o assunto de histologia, certo? O assunto de histologia. Histologia animal. Histologia animal, é importante a gente estudar histologia animal. Você diz, por quê, Bilipo? Porque histologia animal é muito necessário, tá? É pré-requisito para a fisiologia. Existe muita coisa que você estuda em fisiologia, quando estuda sistema circulatório, excretor, digestório, não sei o quê, tá? Mas às vezes é porque falta um conhecimento melhor da gente sobre tecidos, entendido? Órgãos, sistemas têm a ver com tecido. Então, eu entender certas nuances dos tecidos me ajuda muito no conteúdo de fisiologia, que é o que realmente cai. Cai muito. Os sistemas. É um assunto longo, é um assunto grande. Geralmente eu divido com o Stuart, porque é tão grande que a gente divide. Eu dou metade dos sistemas, ele dá a outra metade, geralmente a gente faz assim. Mais para frente é um assunto que a gente vai ver.
O outro assunto que vocês vão ver comigo também é a botânica, tá? É importante estudar botânica. A botânica vem caindo. É um assunto que está sendo relativamente bem explorado a nível de provas, principalmente a parte de fisiologia vegetal. Mas a gente vai ter que ver também, daqui para lá, a gente vai ter nossas aulas de botânica, certinho? Mas aí terminamos a embriologia, o material já foi enviado para vocês, eu vou atualizar o material da bioaula, esse biomap, eu vou atualizar e vou reenviar para o colégio para vocês pegarem, certo? E a parte de tecidos também. Falta pouco tempo, eu vou devagarzinho, porque vocês não estão com esse mapa. Claro que eu não pensei que ia chegar até aqui, mas chegamos, né? Chegamos. Tecidos, conjunto de células semelhantes. Tá? O que é que você tem num tecido? Você tem um conjunto de células semelhantes. Essa semelhança é quanto à forma. Células de um mesmo tecido têm a mesma forma, tá certo? As células do tecido epitelial, elas tendem a ser poliédricas. As células do sistema muscular são células alongadas e contráteis, entendido? Um neurônio já é uma célula que tem um formato extremamente especial. Então, conjunto de células semelhantes quanto à forma que executam a mesma função. Isso caracteriza um tecido. Tá? E mesma origem embrionária. O que é mesma origem embrionária? Tecido epitelial. Todas as células têm a mesma forma. Epitélio de revestimento. Todas as células têm a mesma forma. A função é sempre revestir. E todos os tecidos epiteliais têm origem ectodérmica. Tá? Alguns, excetuam-se alguns que têm origem endodérmica e mesodérmica. Como a gente viu lá no estudo de embriologia de destino de folhetos embrionários, lembra que eu falei isso para você, que o tecido epitelial é o único tecido que ele tem origem dos 3 tecidos embrionários. Tem epitélio que tem origem ectodérmica, que é o mais comum. Tem epitélio de origem endodérmica, entendido? E mesodérmica. Epitélio de origem endodérmica, os epitélios de revestimento interno do tubo digestório, tem origem endodérmica. O epitélio de revestimento interno dos vasos sanguíneos tem origem mesodérmica. Entendido? Mas são epitélios o quê? Especiais, esses epitélios aí. Aí a origem, tá? A origem tá aqui, ó. Começa a origem aonde? Na blástula, né? Na blástula você tem a formação da ectoderme, na gástrula você tem aqui a formação da endoderme, tá aqui a endoderme revestindo a gástrula pelo lado de dentro e a ectoderme revestindo pelo lado de fora. A partir desse momento aí em diante, né? Vai se formar a mesoderme, que é o tecido do meio, desenvolvimento esquizocélico ou desenvolvimento enterocélico, lembra disso? E aí, o que é que vai acontecer? A histogênese. A partir daí eu tenho a formação dos tecidos. Quantos tecidos são? 216. Mas a gente estuda somente quem? 4. Os tecidos epiteliais, conjuntivos, muscular e nervoso. São 4 tecidos que você tem. Não, Guilherme, tem mais. Beleza. Cartilaginoso, adiposo, ósseo e sanguíneo. Esses tecidos aí são de origem conjuntiva. São os tecidos conjuntivos especiais. Certo? Eu tenho o conjuntivo propriamente dito, que é o conjuntivo de preenchimento, e eu tenho os conjuntivos especiais. Ósseo, cartilaginoso, sanguíneo e adiposo, que é o tecido que você não gosta, porque o negócio dele é juntar gordura no seu corpo. Quem diabo gosta desse tecido? Eu não gosto, mas tenho. O que é que eu posso fazer? Aí, a partir daqui, eu tenho o quê? A histogênese. A partir da neurula, eu vou ter a organogênese. Histogênese, formação de tecidos. Organogênese, formação de órgãos. Ok? Muito bem. Primeiro tecido que a gente vai analisar exatamente quem? O tecido epitelial. Tecido epitelial, sempre que se fala em tecido epitelial, qual a primeira coisa que se comenta? Células justapostas. As células estão perfeitamente coladas, perfeitamente aderidas umas às outras. Células justapostas. Entendido? Percebido ou não? É tanto que esse tecido epitelial apresenta uma série de especializações.
Especializações a gente estudou já. Nós estudamos em membrana plasmática. Lembra disso aí? Ó? Vou mostrar só o esquema para você relembrar. Tá aqui. Ó. Aí a gente falou microvilosidade, zônula de oclusão, zônula de adesão, desmossomos, junção comunicante, M-desmossomos, entendeu? Volta lá na aula de membrana plasmática que a gente comentou tudo sobre isso aqui. Beleza? Muito bem. Tecido epitelial tem pouca ou nenhuma matriz extracelular. Pouca ou nenhuma matriz extracelular. Certo? É um tecido sem substância intercelular. Exatamente por causa da justa posição de suas células. E aí, outra coisa. Tecido altamente avascularizado, sem vasos sanguíneos. Epitélio não tem vasos sanguíneos. É um tecido avascular. Quando você está comendo, você já mordeu o lábio comendo? Já, Bilipo. Você já mordeu o lábio, produziu a lesão, mas não sangrou? Já aconteceu. Já você mordeu, lesionou, mas não sangrou. Por quê? Porque você mordeu apenas a camada epitelial. Só sangra se você morder o conjuntivo. O conjuntivo, logo abaixo do epitélio, é intensamente vascularizado. Mas o epitélio não tem vaso sanguíneo. Bom, se o epitélio não tem vasos sanguíneos, como é que ele se nutre? Nutrição. Claro, as células precisam se alimentar. E os nutrientes, eles são transportados pelo sangue. Entendido? Então, de onde vem a nutrição do tecido epitelial, já que ele não apresenta vasos sanguíneos? Cena dos próximos capítulos. A gente vai falar sobre isso na próxima semana. Entendeu? Pareceu agora final de novela, não foi? Pareceu final de novela. Entendido? Mas a gente fala sobre isso depois. Tá? Vou preparar todo o material para vocês e a gente continua na próxima semana. Ei, legal estar com vocês mais uma vez. Obrigadíssimo pela atenção e a gente se encontra semana que vem. Beleza? Certinho? Tchau.